Aleluia. Mateus 5, verso de número 6. Assim mesmo sentados, Mateus 5, 6. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus, muito obrigado pela tua santa palavra. Fale conosco, ministre aos nossos corações a verdade que há contida dentro dessas palavras do Senhor. Com tua misericórdia, edifica a tua igreja. E o teu povo saia daqui mudado pelo poder da tua palavra. Espírito Santo, toma minha vida em tuas mãos, para que com sabedoria eu possa ministrar o teu querer e a tua vontade. Não deixe nenhuma distração na mente, nenhuma preocupação na mente. Deus, impedir o agir da tua palavra. Que todos os nossos pensamentos sejam colocados diante de ti. E te pedimos, ó Deus, seja louvado, seja engrandecido nessa noite, uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, felizes os que têm fome e sede de justiça. As palavras de Jesus, no verso de número 6, em Mateus capítulo 5, elas não são palavras jogadas ao vento. Elas não são palavras desconexas, que são desconectadas, que são palavras no qual Jesus teve desejo de falar e falou. Não. As palavras do verso 6, elas são uma peça no quebra-cabeça que Jesus está montando dentro da ministração do Sermão da Montanha. Ela faz parte, é uma parte importante nesse quebra-cabeça que Jesus está montando aqui, para ministrar ao coração dos seus ouvintes a sua vontade. Elas seguem uma ordem, pois primeiro, as pessoas precisam reconhecer o seu pecado, por isso elas são humildes de espírito. Verso de número 3. Elas reconhecem os seus pecados, as suas falhas. Ela reconhece a sua fraqueza. Depois que ela reconhece a sua fraqueza, no versículo 4 aparece: felizes os que choram. É uma sequência que Jesus está dando, pois ele diz: não basta apenas reconhecer, é necessário chorar pelos seus pecados. O versículo 5, Jesus ele ministra: bem-aventurados os mansos, porque não basta nós somente reconhecermos, confessarmos, mas é necessário também nós admitirmos esses pecados diante de Deus e diante dos homens. E assim agora Jesus está trazendo mais uma peça, trazendo mais um ensinamento, trazendo mais uma palavra para trazer edificação aos nossos corações, às nossas vidas. E as palavras de Jesus agora são: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Para nós entendermos esse versículo, é necessário também nós entendermos de qual justiça Jesus está falando. Qual tipo de justiça que Jesus está falando? O que ele deseja falar e qual o sentido das suas palavras contidas nesse texto? Qual é o tipo de justiça?
Existem alguns tipos de justiça na palavra do Senhor. E o primeiro tipo de justiça é a justiça legal. Fale comigo, justiça legal. Não é a justiça que é legal, não. É a justiça legal. O que é essa justiça? A justiça legal foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A justiça legal, quando Jesus morreu, Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, para nos justificar. Ele morreu para pegar o escrito de dívida que estava contra nós e rasgar ele e dizer assim: não tem mais acusação contra os escolhidos de Deus. Porque quando Cristo olha para você, Ele olha para você e vê o seu precioso sangue. Porque quando Satanás, o acusador dos irmãos, vai acusar diante de Deus, ele não olha mais para os seus pecados e os meus pecados. Ele olha precisamente para o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. É como se fosse assim: eu vou acusar fulano de tal, mas aí quando eu chego diante de alguém para acusar, ele mostra: está justificado. Ele já pagou essa dívida. Não tem dívida mais. Não tem nada que possa o acusar mais, porque quando Deus, na cruz do Calvário, Jesus na cruz do Calvário morreu no meu e no seu lugar, Ele morre para nos trazer paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. O que ele está dizendo? Nós só podemos ter paz com Deus porque cremos. Nós só podemos ter paz com Deus porque acreditamos no sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E isso tem o poder de riscar a acusação do maligno e dos seus pecados. Por isso que lá em Romanos, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai descrever da seguinte forma: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó inferno, aonde está o teu aguilhão? Meu amado irmão, quando Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 15, ele está descrevendo assim: não tem mais morte, não tem mais inferno, porque Cristo Jesus já venceu. Qual que é a justiça legal, pastor? A justiça legal é aquela que não foi pelos seus méritos, não foi pelos meus méritos, não é pela sua capacidade, mas por aquilo que Cristo realizou na cruz por você. Isso é motivo de agradecimento, isso é motivo de louvor, isso é motivo de adoração, pois muitas pessoas pensam o que diz em Hebreus 10, 38, o justo viverá pela fé. Existem pessoas, eu já disse isso aqui, mas existem pessoas que pensam que o justo é aquele que anda em justiça, é aquele que faz justiça. Não, o justo aqui de Hebreus 10, 38, é aquele que foi justificado. Ou seja, ele vive pela fé porque não existe mais acusação do inimigo e do seu pecado contra a vida dele, porque Cristo Jesus justificou a sua dívida, pagou a sua dívida. E isso é maravilhoso, irmãos, porque a justiça legal traz paz ao coração do homem. A justiça legal, ela traz vida ao coração do homem em Cristo Jesus. E o que é ter fome e sede dessa justiça? Pois a primeira justiça aparece sendo Deus nos justificando, Deus nos purificando, Deus nos perdoando, Deus nos salvando na cruz. O que é ter fome dessa justiça? Ter fome dessa justiça é ter fome de ter paz com Deus, é ter fome de ser justificado, é ter fome de ser purificado, é ter fome de andar em paz com Deus. Ter fome dessa justiça é ter fome de ser redimido, é ter fome de ser perdoado,
é ter desejo no seu coração de andar como no princípio Adão e Eva andaram, voltar ao estado original do homem. Diz a Bíblia que eles estavam nus no jardim e eles não se envergonhavam. Todas as tardes, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, na viração do dia, vinha bater um papo com eles e conversava. E aí, como é que vocês estão? O interessante é que lá em Gênesis, quando eles pecam, o Deus continua aparecendo. E aí, Adão? Mas Adão está escondido. Ele esconde porque ele não tem desejo. O seu pecado faz ele não ter desejo da comunhão. E eu te quero trazer um alerta ao seu coração. Todos aqueles que estão escondidos, cuidado, o pecado está nele. Não é para você procurar aquele que está escondido agora não, tá? Aquele que está escondido, ele faz como Adão. Ele se esconde de Deus, da comunhão, dos irmãos, da igreja, de tudo. Você pergunta a pessoa assim, você tem prazer de estar na igreja? Se bobear, ele não tem. O pecado já abraçou ele. E você e eu precisamos tomar cuidado para que esse tipo de coisa não aconteça em nosso coração. E o que é essa fome? Você tem fome de ser perdoado, irmãos? Você tem fome de ser redimido? Você tem fome de Deus olhar para você e falar assim, eu tenho paz com o fulano? O fulano tem paz para comigo? Isaías 59, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados impedem as nossas orações chegar até Deus. Faz uma barreira. E quem tem fome dessa justiça, tem fome de viver em paz. Tem fome de viver, de ser redimido, de ser perdoado, de ser aceito por Deus. A minha pergunta nessa noite é, você tem fome de ser perdoado? Ou do jeito que tá bom? Ou do jeito que a sua vida está, tá legal? Ou do jeito que você anda, tá tudo bem? Ou você tem anseio no seu coração de viver o que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua vida? Algo que nós precisamos entender, irmãos, que aquela pessoa que tem fome e sede de justiça, essa justiça legal, não só os atos exteriores dela agora começam a incomodar, mas os atos interiores dessa pessoa começam a incomodar, e isso é muito sério, irmãos, porque tem pessoas que na igreja ela é crente, glória a Deus, ela é crente, aleluia, ela é crente, louvado seja Deus, mas o coração está ferido, o coração está pecaminoso. O coração tem desejo de matar, o coração tem desejo de esganar alguém. Nós estamos falando agora, vamos começar na célula, sobre as intenções do coração que Deus está tratando, Jesus está tratando no Sermão do Monte. Não é mais agora o ato em si, mas aquilo que passa dentro do seu coração. E eu quero te dizer, irmãos, que tem gente que se preocupa só com o ato externo. Não perto do pastor, oh aleluia. Não perto dos meus irmãos da igreja, oh glória a Deus. Não, quando eu estou perto de alguém, oh meu Deus, eu sou um santinho. Ele se preocupa com seus atos externos. Mas o verdadeiro, aquela pessoa verdadeira que tem fome e sede de justiça, os seus atos internos, o seu interior, chama a atenção dele mais do que os atos externos. Porque quem tem fome e sede dessa justiça, a justiça de ser redimido, ser justificado, ser purificado, ser perdoado, algo que ele pensa ofende, algo que passa no seu coração ofende, uma atitude da sua alma ofende. Cuidado, irmãos, porque talvez nós nos apresentamos como santos para muita gente, e o seu coração
está podre. O seu coração está fechado. O seu coração e a sua mente estão cheios de atos pecaminosos. E quem tem sede de justiça, tem fome de justiça, ele quer que Deus não limpa ele somente por fora, mas por dentro também, purifica ele completo. Nós precisamos ter esse desejo, irmãos, de sermos purificados, de sermos perdoados. Nós chegamos diante de Deus e temos vergonha daquilo que fazemos e pensamos. Chegamos diante do trono do Senhor em oração, nos humilhando como aquele publicano naquele dia. Oh Deus, sê propício a mim, tem misericórdia de mim. Nós precisamos nos incomodar com os atos que ninguém vê, com aquilo que existe dentro de nós que ninguém vê. E a minha pergunta é: você tem se incomodado com aquilo que passa dentro da sua alma? Você tem se incomodado com aquilo que passa dentro do seu coração? Você tem se incomodado com os seus atos interiores que ninguém vê? Quem tem sede e fome de justiça está ansioso para ser perdoado, não somente por fora, onde todo mundo está vendo, mas por dentro também. Ele sabe que ele pode colocar a cabeça no travesseiro e ir dormir em paz, purificado, restaurado. Ele anda de cabeça erguida, não é porque ele é bom, mas porque Cristo morreu no seu lugar. Essa é a primeira justiça e nós precisamos ter fome e sede dela. Segunda justiça na palavra de Deus é a justiça implantada. O que é essa justiça? A justiça implantada é a justiça que nós queremos trazer o cotidiano espiritual para o nosso dia a dia. Pensa, justiça legal. Deus fez, Deus conquistou, Deus perdoou, Deus manifestou, Deus derramou a sua graça. Essa é a justiça legal. Se você tem fome e sede dessa justiça, você está ansioso, correndo para ser perdoado. E a segunda, quando você anela, deseja ardentemente adotar os valores de Deus na sua vida. A justiça implantada é aquela que você tem desejo, você anseia pelas coisas de Deus. Salmo 42. Assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Até quando, Senhor, eu vou me apresentar diante do Senhor? O salmista Davi, no Salmo 42, ele tem anelo, ele tem desejo, ele suspira. Assim como as corças anseiam pelas águas, ele tinha desejo ardentemente de estar em Deus. Como está essa justiça implantada na sua vida? Você tem desejo de Deus? Você tem desejo de estar na oração? Você tem comunhão com Deus em casa? Tem lido a Bíblia em casa? Tem estado com Deus, independentemente de estarmos aqui em reunião de oração, mas no seu cotidiano, no seu trabalho, você pensa em Deus? Montado na moto, você tem pensado em Deus? Andando de carro, sozinho, talvez indo para daqui a Cataguases ou Cataguases para Miraí, você tem pensado em Deus? Aonde você está, você pensa em Deus? O Salmo de 130, no versículo 6, o salmista vai dizer assim: assim como o guarda anseia pelo romper da manhã, assim a minha alma espera no Senhor. Sabe o que o salmista está dizendo? Ele está dizendo assim: assim como aquele que trabalha de madrugada está doidinho que o relógio bate 6 horas da manhã para ele ir embora para casa. Quem sabe... Quem já trabalhou aqui na madrugada sabe do que eu estou falando, que pode vigiar o relógio a noite inteira e ele fica ali. O relógio é o seu inimigo, né? Ou o seu amigo, aí fica toda hora olhando o relógio. Vai dar 6 horas ou não vai? Quando não tem relógio, o que ele pensa? Eu vou olhar o clareado do dia. E o salmista está dizendo assim, ó: assim como o guarda anseia pelo romper da manhã, ele toda hora está doido que clareia.
Aquela noite que não passa. Quem já passou a noite no velório sabe o que eu estou falando. Não passa aquela noite. Ele está assimilando que o guarda, que aquela pessoa que está ali ansiosa pelo romper da manhã, suspirava, esperava em Deus, assim como essa pessoa estava esperando pelo dia amanhecer. A minha pergunta é: será que a gente fica olhando a hora no domingo para estar junto com meus irmãos? Será que eu fico olhando, desejoso de chegar a hora de estar em comunhão com Deus, com a igreja que eu congrego, no corpo de Cristo que eu estou reunido, que eu estou inserido? Será que eu tenho esse desejo? Nós precisamos ter desejo de trazer essa justiça implantada. Irmãos, Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos ter anelo, desejos pelas coisas de Deus. Eu te pergunto, você ama obedecer a Deus? Você ama ser um filho de Deus exemplar? Você ama glorificar a Deus com sua vida e com seu testemunho? Essa é a justiça implantada, aquela que o cristão, ele tem desejo ardentemente de trazer a vida de Deus para o seu cotidiano. Ele acorda pela manhã, ele pensa em Deus. Ele vai dormir, ele pensa em Deus. Em tomar uma decisão na sua vida, ele consulta a Deus. Em dar uma resposta em algo, ele pede a Deus direção. Irmãos, essa pessoa que deseja, tem fome e sede dessa justiça, está todos os dias da sua vida ansiando por mais de Deus. Ele anela ser obediente, ele anela glorificar, ele anela obedecer, ele anela andar com Deus, ele anela ter fome e sede da justiça de Deus, que foi conquistada na cruz do Calvário por ele. Como está a sua comunhão com Deus? Você tem suspirado por Deus? Você tem desejado por Deus? Você tem desejado a palavra de Deus? Eu quero te dizer, irmãos, que um dos sintomas que você está desviado dentro da igreja é a falta de apetite pelas coisas de Deus. Passamos horas e horas no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Mas como está a sua comunhão com Deus? Como está o seu desejo pelas coisas de Deus? O Senhor, meus amados, Ele está em constante, o Espírito Santo está em constante oração, com gemidos inexprimíveis, levando as nossas orações ao Pai. Ele sabe o seu coração, Ele entende a sua vida, Ele entende as suas aflições, o que passa na sua alma, no seu ser. Ele sabe de todas as coisas. Mas como nós temos ainda desejado viver longe de um Deus tão maravilhoso, que tem guardado você do mal, que tem livrado você das enfermidades, que tem guardado você para que o maligno não venha te tocar. Como a gente vai viver longe de um Deus tão grande? Como a gente vai viver longe de um Deus tão lindo? O autor de Hebreus vai dizer: como escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? Oh Deus, a justiça legal é a que Cristo conquistou. A justiça implantada é aquela que o crente deseja trazer os atributos de Deus, de uma fé firme, consistente para o seu cristianismo. Ele anseia ter comunhão, ele anseia estar com Deus. E a outra justiça que aparece é a justiça social. O que é essa justiça social? Justiça social é aquela pessoa que deseja ardentemente viver o venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra, no céu. Você olha para o mundo agora, você olha talvez para a sua casa, ao seu redor, você vai ver
de alguma forma, uma injustiça acontecendo. Como assim, pastor? Que a injustiça está manifestando nesse mundo. Como é que a injustiça tem se revelado nesse mundo? Hoje, talvez, você almoçou muito bem. Mas você sabia que existem muitas pessoas que não almoçaram hoje? Você sabia que talvez nós, como igreja, no Natal, temos ceia em casa? Às vezes eu, como pastor, tenho 2 ou mais, que a gente acaba passando na casa dos irmãos. Por isso que meu corpo está maravilhoso. E você sabia que tem gente que não tem nada para comer? E a igreja precisa ser uma resposta para isso. Quem sabe no Natal, no Ano Novo, nós não vamos servir ceia para os irmãos que não têm. Eu gosto que vocês reajam a isso, porque se nós temos sede dessa justiça, nós temos fome e sede dessa justiça, nós queremos, ansiamos ter na vida das pessoas o que Deus tem dado a nós. Sabe, irmãos, eu vou dizer para você, talvez você é uma pessoa que quer de tudo para o seu filho, quer que seu filho enriqueça, quer que seu filho seja um doutor, quer que seu filho seja um homem de Deus, mas você tem essa mesma sede o filho dos outros? O desejo de ver os filhos dos outros sendo abençoados. Esse é o desejo de Deus para o nosso coração. E no cristianismo nós vamos ver muitos e muitos irmãos levantando bandeiras. John Wesley, por exemplo, levantou a bandeira contra a escravidão no seu tempo. Ele lutou contra a escravidão. John Wesley, um homem de Deus. Se você vê o Martin Luther King, lutou contra o racismo. Antes não tinha essa igualdade. Era tudo diferente, cada um no seu lugar, os negros no seu lugar, os brancos no seu lugar, mas Martin Luther King lutou. Quem que vai lutar? Um homem de Deus. John Wesley, um homem de Deus. Essas pessoas não estão conformadas com a atual situação que o mundo está, pois o mundo que nós vivemos, Pilatos, pecador, está no trono, e Jesus, o Santo Senhor, está sendo julgado. Está invertido o papel. E quem tem desejo, tem fome e sede pela justiça social, sempre está lutando. Irmãos, é necessário a igreja do Senhor posicionar no Brasil em oração. O movimento LGBT não brinca. Com todo respeito à classe desses irmãos, mas eles não estão brincando, eles querem implantar nos nossos filhos, nas nossas famílias, os seus ideais. Vocês ficaram sabendo agora do Jorge Linhares e BH? Quem ficou sabendo? Levante a mão. 4 pessoas ficou sabendo. Irmãos, pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane, ele afirmou, porque ele é presidente da escola Getsemane, ele afirmou que menino é menina, menino é menino e menina é menina. Ele afirmou isso nas redes sociais e ele foi chamado no Ministério Público para depor. Ele foi chamado para se expressar. Graças a Deus foi muito bem atendido, não deu nenhuma situação, mas pelo fato de um pastor, que também é presidente de uma escola, ter falado que menino é menino e menina é menina. O Ministério Público chamou ele para ele prestar uma declaração. Você acha que o inferno está brincando? Nós precisamos levantar a bandeira da família. Precisamos levantar a bandeira de Deus. Precisamos levantar a bandeira do cristianismo. Precisamos levantar a bandeira que só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus batiza com o Espírito Santo, e só Jesus vai levar você para morar no céu. Sabe, irmãos, a gente está vendo o mundo sendo uma desordem, situações acontecendo ao nosso redor, e muitas vezes estamos calados, muitas vezes não nos posicionamos.
Precisamos ter fome, precisamos ter sede dessa justiça. A justiça divina, a vontade divina, o poder divino se manifestando em nossos corações. Quem tem fome e sede dessa justiça, tem fome de ser perdoado, aleluia. Você tem fome de ser perdoado? Agora você também tem fome de trazer esses valores para a sua vida. Você tem fome de andar com Deus, você tem fome de caminhar com Deus, tem fome que Deus manifesta em você a graça dele, a glória dele. E isso não fica só nisso, você manifesta, você expressa aquilo que Deus faz dentro de você. Essa é a justiça social. Sabe o que é a justiça social? É aquilo que Deus me deu, eu quero para o meu vizinho. Vou falar de novo, que isso talvez dói e confronta. Aquilo que Deus fez na sua vida, você precisa desejar para ele, para a pessoa que está aí do seu lado. Olha para esse irmão aí. Aí é fácil, né, Marcos Paulo? Agora olha para trás ou para frente, aí faz alguma coisa. Olha ao redor. Melhorou um bocadinho, né? A justiça social, ela vai manifestar da seguinte forma: o que Deus está te dando, o que Deus está me dando, o que o pastor Éfito leu, Atos 2:42, tinham tudo em comum. Os que tinham propriedade vendiam, entregavam aos pés dos apóstolos, e todos eram abençoados. Todos viviam da mesma forma, porque o que Deus deu para mim, eu quero para você. A roupa que Deus me deu, eu quero que você use. O carro que Deus me deu, também quero que você use. Tudo que eu tenho no reino de Deus precisa também ser seu. Essa é uma igreja que deseja ardentemente pela justiça social. E a minha pergunta é: você tem fome? Onde está o seu apetite? Eu sei que ao falar em fome e apetite, muita gente já pensou depois do culto. Vai falar que você não pensou na pizza. Vai falar que você não pensou na janta que sobrou do Dia dos Pais. Os irmãos estão com os olhos até brilhando. Quando fala de fome, a gente pensa na hora coisas que venham nos saciar. Coisas que venham nos suprir e nos dar força. E Deus aqui, Jesus aqui nesse texto está dizendo: bem-aventurados os que têm fome dessa justiça. Qual justiça? Ser perdoado. Trazer os valores de Deus para a minha vida. E manifestar a justiça que Deus realizou na minha vida, na vida de alguém. Isso é o reino de Deus. Ele não está só preocupado com ele. Ele recebeu, de graça recebestes, de graça dá. Essa é a justiça de Deus. Agora eu quero falar um pouco sobre apetite. Vai abrir mais o seu. Quem sabe o seu apetite espiritual se manifesta. Aonde está o seu apetite? Nas bênçãos? Aonde está a sua sede? Nas vitórias? Nas conquistas? De receber nessa terra todos os bens possíveis? A sua fome está no dinheiro? A sua fome está nas roupas? A sua fome está nas viagens? Ter uma vida famosa? A sua fome está em ser reconhecido? A sua fome está no dinheiro? Onde está a sua fome? Em querer prosperar? Em querer ser a cada dia mais e mais e mais e mais? Qual o tipo de fome que tem rondado o seu coração? Pois, na verdade, o que Deus quer nos alertar é que nós precisamos ter fome, nos interessar somente pela justiça divina, justificação divina, graça divina. Pois Mateus 6,33 vai dizer que não é para nós ficarmos preocupados com nada. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Jesus está dizendo que se você buscar a vontade de Deus, Ele completa as demais. E talvez você está interessado demais nas coisas dessa terra. Talvez você está interessado demais nas bênçãos dessa terra. E eu quero falar um pouquinho com você sobre essa fome. O relógio voou. Número 1, apetite. O morto não tem apetite, mas quem nasceu chora porque está com fome. Você, nenenzinho, né? Acabou de nascer. Ele vai chorar, dá o primeiro choro, cortou o cordão ali, ele parou de ser alimentado e ele vai chorar. A primeira vez não é porque ele está passando mal, mas é porque sentiu fome. Tem os pais de primeira viagem que dá pouco mamar e a criança fica chorando. Aí taca simeticona. Cuidado. É leite, está com fome. E quem nasceu de novo também tem fome. Quem nasceu em Cristo Jesus da água e do Espírito tem fome pelas coisas de Deus. E eu quero te dizer, se preocupe onde está a sua fome, porque talvez você já está morto e não sabe. Porque quem está morto não tem fome. Cuidado com isso, irmãos. Se o seu apetite não veio mais, não tem apetite nenhum, é sinal que você morreu. Segundo ponto, a falta de apetite é uma doença. Você já viu as pessoas que não têm apetite, não se alimentam adequadamente, elas têm mais sono do que fome? Elas dormem mais. As crianças no Nordeste, quando elas estão com fome, não tem nada em casa para dar a elas, o que as mães dizem? Vai dormir, que a fome passa. Talvez você já até passou por isso. Seu pai, sua mãe disse, vai dormir que a fome passa. Mas quem está com fome, ou seja, quem não se alimenta adequadamente, está constantemente dormindo. Por isso que existem cristãos dormindo na fé, porque não se alimentam adequadamente. Isso é um perigo. 3, aquele que se alimenta mal também não tem uma vida saudável. Agora eu te pergunto, quem aqui tem a capacidade de se alimentar uma vez por semana? Tem alguém que tem a capacidade de alimentar uma vez por semana? E você está achando que você vai ficar de pé só de culto de domingo? Você está achando que você vai conseguir vencer o diabo, o pecado, as tentações da carne só vindo na igreja uma vez por semana? Não vai vencer. Eu estou te dizendo, você já está derrotado se você está vivendo isso. Eu não estou aqui profetizando maldade para você cair, não. Tem gente que está entendendo assim, não, a minha vida espiritual está saudável, a minha vida espiritual é isso, mas está alimentando uma vez na semana só. Nada disso. Você está fraco. Pastor, só tem condições de ir na igreja no domingo, amém. Mas como está a sua vida de oração em casa? Eu estou orando, amém. Você vai continuar de pé. Está buscando, está lendo a Bíblia, está lendo a palavra de Deus, está pedindo oração, ajuda constante dos irmãos em oração? Tá, vai permanecer de pé, mas se não está, você já está caído. Porque ninguém tem condição de viver alimentando uma vez só por semana. Cuidado, cuidado. Se você tem fome e sede de justiça, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, café da noite e de madrugada os gulosos vai na geladeira visitar. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Se você é guloso espiritualmente, até de madrugada você está levantando para orar, para buscar a face de Deus. Eu acordo de manhã porque eu tenho sede de Deus. Eu vou para almoçar porque eu tenho sede de Deus. Eu estou todos os dias buscando a face de Deus. Você recebe essa palavra? 4. Desnutrição causa raquitismo. Pessoas deficientes
pessoas fracas, fracas na sua vida, fracas na adoração, fracas contra o pecado, fracas na tentação, fracas diante das situações adversas que o mundo proporciona a ela. As pessoas estão raquíticas, elas não conseguem nem levantar as mãos, elas não conseguem envolver, elas não conseguem fazer nada no reino de Deus, porque elas estão raquíticas na fé. Elas estão fracas na fé. O fraco na fé é porque não está alimentando direito. E a minha pergunta é: onde está a sua fome? Você tem fome e sede pela justiça de Deus? Você tem desejo ardente pelas coisas do Senhor? 5. Essa aqui vai sacudir muita gente. Apetite, cuidado com o apetite hipócrita. Menino, almoça? Não. Sorvete? Sim. Menino, vem comer arroz, feijão, banana, torresmo, feijoada. Eu não gosto. Tem gente que lamba até os beiços, né? Vai falando, vai dar água, vai dando água até na boca. Um torresmo fritinho que você pegou o limão assim, ó, e quando fala do limão, todo mundo tem água na boca, sim ou não? É uma técnica. Aí você chama a pessoa para se alimentar, não gosto. Aí fala assim: tem brownie, cupcake, palha italiana. Eu acho que a gente fez pouco, mas o primeiro que acabou foi os doces. Apetite hipócrita. Só alimenta do que quer. Tem gente que está tendo um apetite hipócrita, só quer as bênçãos, só quer as vitórias, só quer os direitos do evangelho, não quer os deveres. Isso é sério, irmãos, porque muitos cristãos hoje estão caminhando com esse apetite hipócrita, não se alimentam adequadamente da palavra genuína, da vida de Deus. E quando fala das bênçãos, quando fala das vitórias, quando fala de prosperar, eles estão na fila. Cuidado com o apetite hipócrita. O exemplo do jovem rico: bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Você precisa abrir mão, jovem rico, de tudo que você tem e dar aos pobres. Não, eu tenho um apetite, o meu apetite é só para eu ser salvo, mas para abrir mão não. Foi embora. 6. Sabemos o que é a vontade de comer, mas não sabemos o que é fome. Isso é sério também. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo diz assim, ó: ele estava dentro do chiqueiro, alimentando junto com os porcos das alfarrobas que os porcos comiam. Mas quando ele falou assim: eu estou morrendo de fome, a Bíblia diz que ele se levantou e foi para casa. Você sabe o que é ter fome, mas não sabe o que é morrer de fome. Cuidado, pois talvez eu e você só temos fome. E Deus sabe o que Ele quer despertar em nós? Esse desejo do filho. Morrer de fome pela vontade de Deus. E sair do lugar que está. Da vida que está. Do caminho que está. Aonde está caminhando. Fazer meia volta e correr para a vontade de Deus. Eu tenho fome disso, Deus. E a última coisa. Essa vai combinar com alguns. Fome insaciável. Fome insaciável. Você conhece alguém assim? Ele acaba de comer um pão com salame de manhã. Aí ele olha na geladeira, tem iogurte, ele come. Sobrou a pizza do outro dia, ele come. Ele esquenta ela no micro-ondas. Ele vai, passa um queijo, corta um pedaço de queijo, daí 1 hora e toma um copo de iogurte com granola. Lá para 11 horas ele fala assim: já estou com fome de almoço.
Aí ele come aquele pratão, dá 2 horas da tarde, e aí fala assim: já tem café? Você conhece alguém assim? Que tem muita fome? Come 10 quilos de carne no churrasco? Ei, às vezes a gente tem fome, muita fome, de encher a nossa barriguinha, daí a pouco vai lá no vaso e em 10 minutos acaba tudo. Vai para o lugar escuso. Mas existe uma fome que Moisés tinha. E eu acho interessante olhando pelo lado da fome de Deus na vida de Moisés. Porque ele tinha fome de ver a glória de Deus. Ele tinha fome de andar com Deus. Não estava suficiente mandar o anjo. Não estava suficiente ele caminhar com o anjo na frente, não. Ele está dizendo assim para Deus: Deus, eu não vou se o Senhor não for. Deus, eu quero te pedir algo, além de interceder, eu quero ver o Senhor. Eu não basta só ver a tua glória, a sua Shekinah, eu quero ver a sua face. E eu te pergunto, como é que está seu apetite nisso? Um desejo por Deus, fome por Deus. E a promessa de Deus é: eles serão fartos. Você tem fome e sede pela justiça de Deus, que foi legal, que é implantada, que é a justiça social, diz a palavra, eles serão fartos. Em outras palavras, se você tem fome de Deus, você será saciado. Deus virá em sua direção. Se você precisa de perdão e entendeu que precisa ser perdoado, Ele virá nessa noite em sua direção. Se você tem fome de Deus, em nome de Jesus, Ele virá de encontro à sua vida. Porque a felicidade não está em buscar as bênçãos, em buscar aquilo que Deus pode dar, mas buscar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para a minha vida e para a sua vida. Se você tem sede e fome de Deus, você será perdoado. Se você tem sede e fome de Deus, você será justificado. Se você tem fome e sede de Deus aqui na terra, no céu, você será saciado por Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Curve a sua cabeça e pense: eu estou tendo fome de quê? Aonde está o meu apetite? Espírito Santo, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez. Onde está, ó Deus, o meu apetite? Tenho fome das coisas dessa terra? Tenho sentido fome da vontade do Senhor? De ser justificado, perdoado, de trazer a vontade de Deus para a minha vida? Ou tenho sentido fome somente das bênçãos? Somente das coisas boas que essa vida nos proporciona? Espírito Santo, a nossa oração nessa noite é: perdoa-nos, Pai, por termos um apetite hipócrita, Deus, que só quer as bênçãos e não quer o Senhor. Queremos muitas das vezes aquilo que o Senhor pode realizar, mas não aquilo que o Senhor é. Espírito Santo, nos ajude, como igreja do Senhor, sermos justificados, perdoados, transformados
limpos para a glória do teu nome, e assim manifestar essa justiça no coração das pessoas. Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos. Cada irmão, cada irmã que se encontra em sua casa, seja com eles. É essa oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem tem sede e fome de justiça será farto, será saciado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tem uma homenagem aí? Pode assentar. Vai ter a homenagem Dia dos Pais. Antes que eles venham, eu só falo às vezes uma piadinha aqui. Repare que Dia dos Pais não tem ninguém filmando aqui na frente. Dia das Mães, as mães estava tudo embolado aqui, uma na frente da outra, né? Só as mães que gostam de filmar. Pode entrar. A você, papai, neste dia, nós do Ministério Infantil queremos prestar uma simples homenagem a você. A você, pai de sangue ou apenas de coração. Pai é aquele que se faz presente, é aquele que a criança vê o seu refúgio e segurança, o seu super-herói. Neste dia, nós queremos pedir a Deus que dobre as bênçãos sobre a vida de vocês. Os filhos de cada um de vocês são extremamente abençoados por terem pais que hoje os ensinam o caminho e a verdade. Feliz Dia dos Pais! Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe cada criança. Vai devagar para não cair. Tem um... Tá aí. Os papais, em nome de Jesus. Vou pedir os pais para vir aqui na frente. Vamos orar pelos pais. Você que é pai, vem aqui na frente em nome de Jesus. Nós estaremos orando pela sua vida, abençoando você. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?
Vamos orar pela vida de cada papai. Sobe para o altar, vem cá, sobe todo mundo. Vamos agradecer a Deus, irmãos, pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos nesse Dia dos Pais, na casa do nosso Pai. E a oportunidade também que Ele guarda o nosso coração para podermos louvar a Ele todos os dias. E que assim seja a bênção de Deus sobre você, papai, sacerdote do lar. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu quero, ó Deus, pedir ao Senhor a bênção do Senhor sobre a vida de cada pai. Eu quero, ó Pai, clamar o sangue de Jesus, ó Deus, sobre a vida de cada um dos seus filhos, que o Senhor possa continuar sustentando, que o Senhor possa continuar derramando o teu poder, da tua presença, da tua unção, do teu favor. Pai querido e Pai amado, sustenta os teus servos, que eles sejam, ó Pai, fortalecidos no Senhor, que a cada dia mais a sabedoria dos céus esteja no coração dos teus filhos, para que eles possam instruir as esposas, os filhos, debaixo da tua mão, Senhor, debaixo do teu poder e da tua palavra. Sê com eles, Pai. Nós abençoamos cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Você pode aplaudir cada papai. Aqui, ó. Pediu para passar pelos lados, as irmãs do Ministério Infantil, tem um chaveiro personalizado aí para cada pai, chaveiro IBR, em nome de Jesus. Deixa eu falar aqui para vocês, o chaveiro eu acho que vai sobrar, se sobrar pode distribuir para quem quiser ir, amém? Em nome de Jesus. Deixa eu abençoar a sua vida, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.